Ninguém está preocupado com o povo iraniano, está preocupado com o petróleo, o valor do petróleo, nem que se o petróleo... E outra coisa, eles estavam torcendo para que a guerra continuasse, o conflito virasse uma guerra e o petróleo realmente começasse a falhar, para eles ganhar dinheiro multiplicando o valor do petróleo, ganhar a mesma coisa com menos petróleo. Esse é o truque do mercado, pô. Sabe quanto é que está o barril de petróleo hoje? Chegando em $80. Ninguém estava preocupado com as mortes dos manifestantes, ninguém, inclusive o senhor, a vossa santidade, o Papa, nunca abriu a boca para fazer nada, abriu agora, depois que viu que o regime foi pro pau, e o Vaticano é assim, com essa de dinheiro desses caras. Ah, não, Trump, tu é malvadão. O Irã anunciou que levará a pena de morte pessoas que filmarem os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Sabe aqueles vídeos de explosão de prédio, coisa pegando fogo, quando cai bomba? Tirando os que são IAs, tá, gente? Que tem IA demais aí fazendo essas coisas. Mas a maior parte, ou pelo menos uma boa parte desses vídeos, quando acontecem, estão lá, são reais e repercutidos pelos grandes portais de notícia. Fazer isso agora é, game over. Game over. E além disso, o Irã anunciou que mais de 1.000 pessoas já foram presas desses poucos dias em virtude disso. Se é verdade ou se não é, gente, é anúncio deles. De que pode ser para causar medo nas pessoas. Não, 1.000 pessoas já estão presas com isso e podem ir à morte. Dito isso, o Irã, ao fazer esse anúncio, ele alega... Por quê, gente? Por que você não pode... O que justificaria dizer que essa pessoa precisa ser levada à morte e filmou um ataque de Israel dos Estados Unidos e explodiu um prédio no Irã? Tudo bem que um país ditador como o Irã não precisa dar muita justificativa. Se quiser dizer que vai ser isso, acabou. Mas a justificativa deles é que isso é um processo de anti-inteligência. Você vai ser considerado um aliado da inteligência israelense ou dos Estados Unidos, estadunidense. Essa é a alegação do Irã. Miqueias, vamos lá. Quero sua leitura desse cenário. Eric, é natural que um governo tenda a proibir filmagens das destruições que acontecem. O Júlio Roque, o Carcará vão aprofundar essa discussão, justamente porque quando você mostra o resultado de um dano ou o local onde um míssil caiu, muitas das vezes você auxilia o inimigo a melhorar o seu ataque. Ah, não, queria acertar um pouquinho mais para a direita e tem a confirmação agora visual de que eu acertei um pouquinho mais para a esquerda. Então eu preciso reajustar o meu tiro. Ah, não, eu não destruí como eu queria aquele prédio, então eu preciso atacar novamente. Isso é natural. Nós tivemos isso na Ucrânia, esse tipo de proibição na Ucrânia. Nós temos essa proibição dentro de Israel, quando um míssil realmente acaba atingindo ali Jerusalém, Tel Aviv ou qualquer outra região ali. Isso é absolutamente comum. Agora, o condenar a pessoa à morte é porque o Irã ele já tem esse hábito de condenar as pessoas à morte. No Irã, a pena de morte parece até que, na verdade, é banalizada. No ano passado, só em 2025, quase 1.700 pessoas foram condenadas à morte e pelo menos dessas 1.700, quase 1.100 chegaram a ser, de fato, executados. No início do ano, em janeiro, nós tivemos manifestações ali, manifestações contra o custo de vida que estava ficando muito alto, manifestações por motivações econômicas que estavam acontecendo no Irã, que o Donald Trump, obviamente, incentivou ali, já falando de tudo que ele iria fazer, que está de fato fazendo hoje. E, em consequência dessas manifestações de janeiro, 7 pessoas já foram executadas, mais 26 já foram condenadas à morte. Então, no Irã, a pena de morte é só uma formalidade, tá? Até porque essas pessoas, pelo menos, passaram por algum tipo de julgamento. Mas a gente sabe que, durante as manifestações, cerca de 42.000 pessoas foram mortas pelo próprio governo iraniano a tiros no meio da rua. Então, não houve nenhuma condenação à pena de morte. Aquelas pessoas simplesmente foram mortas, foram executadas. Então o Irã ele está pegando algo que faz sentido dentro de um contexto militar, dentro de um contexto de conflito, que é a proibição das filmagens. Ok, isso faz sentido, mas eles estão indo além e condenando essas pessoas, atuando como se as sancionando como se elas fossem
aliadas dos Estados Unidos. Essa é a acusação. Quando uma pessoa é pega filmando, ela é tratada como espiã, como colaboradora do inimigo, como traidora do Estado, do Estado iraniano. Por quê? O Irã é um país extremamente fechado, o Irã é um país que precisa manter as aparências ali. Olha, nós tivemos aí a perda de mais de 100 lideranças do governo iraniano. Cara, é uma perda muito grande. Qualquer outro país entenderia isso como uma derrota. Mas o Irã continua forçando uma narrativa de que está no controle da situação, quando de fato não está. Então, se começamos a mostrar, se começa a se publicizar o nível de destruição que aquele país está sofrendo, o nível de calamidade e as fragilidades, a verdade vai começar a aparecer. Então, independente se a pessoa está realmente com a intenção ou não de descredibilizar o Estado iraniano, é assim que o Estado iraniano vai tratar aquelas pessoas. Porque a pena de morte lá é banal. E é literalmente uma formalidade. É só para dizer, não, essa pessoa supostamente teve um julgamento justo, quando de fato não acontece. Você não precisa nem passar por um juiz para ser condenado à morte. Basta você estar andando, ou um militar, né, da Guarda Revolucionária Iraniana não gostar de você e ele atira em você e fica por isso mesmo. Por isso, muito se critica as questões da violação de direitos humanos dentro do Irã, que aconteciam, continuam acontecendo e nesse ritmo vão continuar acontecendo todos os dias. É isso, Miquel. Vamos lá, Júlio Roque. Bem, Eric, o que nós estamos vendo é simplesmente ditadura tentando controlar a narrativa. Já tem mais de 42 mil mortos dos manifestantes e agora qualquer imagem ou vídeo, né, de ataques feitos por Israel e Estados Unidos serão punidos com a morte. Bem, eu entendo os dois lados. Primeiro, o primeiro lado, que é da narrativa ditadura de mão de ferro, isso aí é indiscutível, né? E existem até outros exemplos no mundo que fazem a mesma coisa. Mas também tem uma outra vertente. Todas as fotos, até comentei aqui com o Eric nos bastidores, todas as fotos, todos os vídeos são carregados de metadados. E esses metadados fornecem informações valiosíssimas para o inimigo. Então, não se prenda, né, que Estados Unidos ou Israel não estejam fazendo o mesmo. Se for promulgado alguma coisa que não deve, alguma coisa secreta ou de parte estratégia do país, né? Isso faz parte de um plano militar, isso é normal. Podemos citar aqui, na Ucrânia, por exemplo, logo no começo do conflito entre Rússia e Ucrânia, assim que guerreiros, né, mercenários modernos chegaram para atuar com o exército da Ucrânia, estavam numa base onde estava a maioria da parte logística, alguns tanques e muitos soldados ucranianos. E aí, um desses mercenários pegou e postou, né, nas redes sociais um vídeo fornecendo para a inteligência russa metadados para se descobrir qual era a localidade em coordenadas da onde estava sendo feita a transmissão. E nessa transmissão ele mostrou, então tinha a imagem da base, e assim a inteligência viu que era uma base de grande relevância e mandou um míssil lá e destruiu todos os soldados e toda a base. Então, a gente pega essa notícia, né, só falando sobre a mão de ferro do Irã de condenar com a morte, mas também temos que deixar bem claro que fotos, vídeos ou qualquer arquivo, né, que você tem em meio digital é carregado de metadados que formam, né, muitos dados para o inimigo. Podemos falar de IMINT, que é Image Intelligence, então a inteligência das imagens, Fotint, que é das fotos tiradas aéreas, né, sejam com aviões ou até mesmo fotos tiradas, né, na parte terrestre do local, e o GeoInt, porque todos esses metadados vão fornecer justamente a localização precisa de quem
né, produziu esse arquivo. Então não se enganem, né? Tudo que você escreve, tudo que você posta, fotos, estão carregadas de dados muito importantes. Então muito cuidado com o que você anda postando aí na internet. Isso eu estou falando da sua vida particular. Imagina de um país ou de uma força armada, né? Ou uma força de mísseis, como é a força do Irã. Então, com certeza, né? Como disse até o grande Eric aqui, falou, mas a inteligência ela está espalhada, né, por todos os locais, coletando dados o tempo todo, inclusive no Irã. Perfeito, também concordo, mas o que é mais interessante na guerra moderna chama atualização em tempo real. Vamos dar um exemplo. Tem lá uma base que foi descoberta e é uma base de terroristas, e lá eles escondem os mísseis. Então, né, vai se ter a imagem, a localização e vai rolar um ataque. 3 segundos, 4 segundos ou 10 segundos antes do ataque, aparece uma senhora carregando uma criança justamente nesse local. Isso chama-se atualização de dados em real time. Então, toda a missão pode ser abortada por causa do efeito colateral de atingir civis inocentes. Então, com esses metadados de fotos, imagens e afins, vamos dizer assim, atualiza-se o tempo todo em real time essa guerra que nunca termina. Então, o que nós temos que nos atentar é sim como está sendo filtrado ou banido, né, com essa lei praticamente banido. Ninguém vai mostrar nenhuma foto ou uma imagem de vídeo, com certeza sabendo que pode ser punido com a morte. Mas não se espante, porque o governo do Irã já fazia isso há muito tempo e por muito menos, Eric. Muito bom, Júlio. Carcará, seu momento. Concorda aí com o Miqueias, com o Júlio Roque? Qual a sua visão? Então vamos lá, cara. Esse conflito aí, né, de baixa intensidade, que já, tecnicamente já acabou, né? Os alarmistas aí da Terceira Guerra Mundial, do Apocalipse, porra, é nojento, cara, esses analistas do Brasil, que eles aproveitam essas coisas, primeiro para mentir, outros para ganhar impulso nas redes sociais deles, seja no canal do YouTube, no Instagram, seja onde foi, pregando o Apocalipse, mentindo nas análises, porque eles não sabem, realmente não sabem, e alguns que são picareta mesmo sabem, mas eles têm um público que paga para eles mentirem e fazem isso. Contra as mortes, cara, do Irã. O mercado tá cagando, cara. O mercado tá cagando se morreu 40 mil, 70 mil no Irã. Estão cagando, pô. Falei isso já desde o início. Cara, estão cagando, pô. Ninguém tá preocupado com o povo iraniano, tá preocupado com o petróleo, o valor do petróleo, nem que se o petróleo... E outra coisa, eles estavam torcendo para que a guerra continuasse, o conflito virasse uma guerra e o petróleo realmente começasse a falhar, para eles ganhar dinheiro multiplicando o valor do petróleo, ganhar a mesma coisa com menos petróleo. Esse é o truque do mercado, pô. Sabe quanto é que está o barril de petróleo hoje? Chegando em $80. Aí eu falei, cara, essa porra, isso não é nada. Teve conflito muito menor aqui de 2023 para cá, que o petróleo chegou a $160. Esse conflitozinho aí de meia tigela aí, isso aí, Arábia Saudita, Estados Unidos, Brasil, Guiana, Venezuela controla essa merda aí, é só produzir mais. Kuwait produz e manda por dentro da Arábia, pô. Entendeu? Então, isso é uma babacada do caralho. A única coisa que é real, que o Trump foi lá destruir o regime radical dos clérigos xiitas, botou para torar, arrebentou com eles, o primeiro, segundo e terceiro escalão. Quem quiser depois eu mando foto aí, pede aí que eu mando aí. É um quadro gigantesco, começando com o Khamenei, o filho, vem descendo, pega ex-presidentes, pega almirantes, generais, desce a porrada e pega segundo escalão, terceiro escalão, quarto escalão. Então, uma merda do caramba lá no Irã. Foram destruídos. O pessoal torcendo para o América, não, que ele vai lá, vai ser destruído, que o Irã vai mandar o míssil hipersônico, galáctico, quântico da China. Deu nem puxar, meu irmão. Eu falei, rapaz, não aguenta um mês de peia, meu irmão, não aguenta. Aí ninguém estava preocupado com as mortes dos manifestantes, ninguém, inclusive o senhor, a vossa santidade, o Papa, nunca abriu a boca para fazer nada, abriu agora, depois que viu que o regime foi pro pau,
e o Vaticano é assim com essa porra de dinheiro desses caras? Ah, não, Trump, tu é malvadão, porra. O cara falou do Trump, falou da guerra, mas não falou das mortes. Das mulheres que foram mortas pelo regime, das garotas que foram abusadas, que foram enforcadas, pelo simples fato de não aceitar mais aquele bando de velho vagabundo no poder. O cara tá aí, ó, o petróleo $80, a Bolsa de Valor do Brasil bateu o maior recorde de apuração, de cotação. E aí? E cadê a guerra? Não era guerra, era um conflito de baixa intensidade, empregando armas de alta performance. E para o Irã? Para o Irã era uma guerra total de vida ou morte, porque o crime organizado, através dos clérigos, queria ficar no poder. Mesma coisa foi o Maduro, e vai ser em qualquer lugar onde os narcotraficantes assumem o poder da república, assumem o poder da justiça, assumem o poder das forças armadas. Qualquer país é a mesma merda. Vai ameaçar as pessoas, prender, não querem levar crítica, mas querem falar que isso é democracia. Mas se você criticar, não, manda prender. A Polícia Federal vira capacho. É isso aí, cara. O Irã mostrou para o mundo que o mundo é. Mostrou que os franceses são os vagabundos, que o inglês não vale merda nenhuma. Que até Vossa Santidade, o Papa, podendo agradecer a Deus por ter mandado um exército libertador, foi contra. Até a Vossa, aquela carinha dele de bonzinho lá. Bem imundo aí, meu Deus. Meu irmão, aprenda uma coisa, não é porque você bota uma roupa branca que você é santo, não é que você vai para a igreja, Senhor, que você é pastor de Deus. Não caiam nessa. O mundo está lotado de ladrões, salteadores e picaretas no poder, em impérios, em nações, em igreja, religiões, instituições. O mundo jaz no inimigo. A história é plena dessas autoridades, ditas santas, que não passa do bando de vagabundo. E quanto ao Irã, ao povo iraniano, ninguém está preocupado com quantos morreram, ninguém, nem francês, nem inglês, nem aquele vagabundo presidente da Espanha, nem a Bélgica, que é o ninho da serpente global, nem o Foro de São Paulo, nem o Foro Mundial, ninguém está preocupado que se foda os protestantes. O único que se levantou para ajudar o povo iraniano chama-se Estados Unidos da América. E o Lula ajudou? Ajudou? Foi criticando o tempo todo, irmão. Nunca abriu a boca, nenhum canal de esquerda, morreram tantas mulheres enforcadas, morreram tantos com tiro. Tudo, não, que o Irã que o americano é um malvadão, é a soberania, bando de vagabundo. Bando de vagabundo fica mentindo pro público. Toda uma arquitetura. CNN ontem estava uma repórter quase chorando. Que o Trump agora se deu mal, que ele enfrentou o Papa. Os caras nem sabem que Deus existe, mas usou a figura do Papa para lacrar para o público. Aí o público, tá bom. Não engana mais ninguém não, irmão. Sabe por quê? Porque a internet é foda. A internet mostra quem é quem em tempo real. É por isso que todo vagabundo que é ditador, primeira coisa, acaba com a internet, porque senão fica o Carcará falando, Fala Glauber, fica o pessoal do canal tal, mandando a real em tempo real. A gente não pode mais nem roubar em paz, não pode mais nem mandar matar, esconder o corpo, porque o pessoal é com o celular filmando e mandando a reportagem. Vocês viram como são as coisas hoje em dia, né? Você acha que o mundo está mais violento? Não está. O problema é que a gente consegue ver o que a gente não via antes em tempo real. Então, quando um garoto, quando os vagabundos daquele massacram o cachorro lá em Santa Catarina, é comoção nacional, porque você vê. Quando o cara vai lá, pega a pobre de uma capivara, dá paulada na cabeça por perversidade, você vê. O cara bate na mulher no meio da rua, você vê. Um político rouba, tira verba. Um ministro do STF que se emenda com o cara do Banco Master. Você vê tudo em tempo real. Então, eles não querem que você tenha essa visão. Antes era mole, pô. O Papa chegar, falar uma coisa lá, o povo não tinha internet. Meu Deus, o Papa falou, agora é real. Senhores, é muita gente enganando e vestido de autoridade. E está na Bíblia, então não tem que se admirar, não. Está na Bíblia. O mundo jaz no inimigo, orar e vigiar, porque o inimigo, o demônio se veste de luz e a porra toda. Então, meu amigo, resumidamente, quanto ao povo iraniano, eu sou solidário ao povo iraniano. Eu espero que o Irã mude de nome e volte a ser a peça. Todo mundo sabe a minha preocupação aqui. Eu fiquei aqui de frente, batendo de frente aqui para tentar alertar o pessoal do Fala Glauber.
Não acredite nesses vagabundos que ficam dizendo que o Irã está ganhando, que é mentira. O Irã está destruído economicamente, não tem mais forças armadas, tem míssil enterrado. Já falei, daqui um dia ele pode dar um tiro de míssil? Pode. Aí o cara, o Irã poder não é, um bando de maluco. Se der um tiro, o americano vai voltar lá e sentar o pau e destruir o que eles não têm. E os Houthis? Por que os Houthis não foram usados? Os Houthis são doidos, mas não comem bosta, filho. Eles estão no meio do deserto, eles não têm nada, a não ser passar um pouquinho de petróleo ali e ganhar dinheiro com isso. Se eles derem um disparo ali no Mar Vermelho, o americano vai detonar aquilo tudo. E também não vão usar o que eles têm, porque o que sobrou do Irã, o Irã já tinha mandado para os Houthis. Então ali é um paiol reserva dos Houthis. Ô, Trump, pega o bizu aí, hein? O paiol reserva do Irã tá lá nas montanhas dos Houthis, lá no Iêmen, hein? Fica a dica aí. Quer acabar com a força militar iraniana? Destrói os paióis lá dentro dos Houthis. Já passei o bizu aí já. É isso aí, meu amigo Eric.